A Polícia Federal está apresentando drones que serão utilizados na segurança das eleições no próximo domingo. O repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Como é que esses equipamentos vão funcionar, hein, Bruno? Olá, Tiago, tudo bem? Exatamente, reforçando a segurança. Ao meu lado, o desembargador, doutor Roberval. Um ótimo dia, que bom falar com o senhor aqui ao vivo na Jovem Pan. A gente está observando essa apresentação aqui, reforçando a segurança nas eleições no final de semana. De que forma que isso vai funcionar? Qual é o objetivo real, realmente, doutor? Os drones da Polícia Federal vão fiscalizar todo o Distrito Federal, áreas de fronteira e também os 610 locais de votação. São 2.203.000 eleitores. A finalidade do uso de drones é para assegurar a fiscalização, para proteger a população, combater a boca de urna, o transporte ilegal de eleitores, enfim, proporcionar passo para a realização do pleito eleitoral. Então nós agradecemos à Polícia Federal por esse empenho que vai ajudar na fiscalização em todo o território do Distrito Federal. Evitando aqui um esquema de compra de votos e outras situações assim, essa câmera então, a imagem será repassada e essa pessoa será identificada. É isso, doutor? Os drones vão filmar todos os ambientes do Distrito Federal. A constatação de qualquer ocorrência será apurada. E os responsáveis pela prática de crimes eleitorais serão presos em flagrante e responderão pelas suas condutas. Ok, doutor, muito obrigado mais uma vez. Aqui, Tiago, só para finalizar então, para a gente conseguir ver a parte operacional de onde vai funcionar, a imagem repassada diretamente aqui, o Ricardo, nosso cinegrafista, consegue ver a imagem sendo repassada, a fiscalização vai acontecer na região de uma escola, de uma sessão eleitoral, qualquer irregularidade será então notificado essa pessoa na tentativa de identificar e saber o que está acontecendo, uma compra de votos, aquela operação que é levada às pessoas, né, um veículo que fica disponibilizado para levar os eleitores até o local de votação, isso tudo será fiscalizado. Só para finalizar, essa é a imagem, um exemplo muito simples aqui no estádio Mané Garrincha, mas a realidade neste final de semana, reforçando a segurança, eleições outubro de 2022. Volto com você no estúdio. É isso, você que está nos ouvindo, depois entre no Panflix e pegue aqui essa participação do Bruno Pinheiro, mostrando os drones, como é que tudo isso vai funcionar no dia da eleição. Até já, Bruno. Agora, já nos nossos comentaristas, Roberto Mota, a tecnologia vai ajudar de que maneira a combater irregularidades nessas eleições? É uma boa pergunta, Tiago. Eu achei interessante a demonstração do drone, né? Mas eu acho que para efeitos práticos o drone não vai ajudar mesmo, não vai ajudar muito, né? Existe toda essa preocupação com a violência no dia da eleição, uma preocupação que a gente já comentou aqui diversas vezes. Eu gostaria de ouvir de alguma autoridade as medidas que vão ser tomadas para garantir a liberdade do voto naquelas regiões do Brasil que são ocupadas e dominadas por criminosos. Aqui no Rio de Janeiro são mais de 1.400 favelas. Eu tenho certeza que isso acontece também em São Paulo, em diversas outras cidades. São áreas dominadas por facções do narcotráfico fortemente armadas. Eu prestei atenção nas notícias dos últimos dias e não vi ainda nenhuma medida voltada especificamente para essas áreas. Eu fico me perguntando se os eleitores que moram nesses locais são cidadãos de segunda classe. Vamos esperar para ver o que vai ser feito para garantir a eles o direito do voto. Amanda? Acho que essa pergunta tem que ser feita aos políticos, né, Mota? Aos políticos, ao governo do seu estado, no caso o Cláudio Castro, que é o preferido aí para a reeleição, e também ao governo federal, porque ao que me conste, organizações criminosas e regiões de milícia no reduto eleitoral do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro continuam dominando aí os morros cariocas, como você mesmo diz e testemunha sempre, todos os dias, e concordo com você, acho que é uma concepção bastante realista e isso não melhorou. Então, acho que essa pergunta tem que ser feita aos políticos, porque, de fato, a população trabalhadora dessas favelas, dessas comunidades, acaba ficando muitas vezes refém nas mãos dos bandidos, né? Mas, ao que tudo indica, os cariocas vão dar um voto, pelo menos
pelo que as pesquisas apontam até agora, majoritariamente para que o estado das coisas continue. Olha, Amanda, desculpe, eu achei que era o TSE que estava encarregado disso. A gente acabou de ver aqui várias medidas anunciadas pelo TSE, a proibição de porte de armas ao redor das zonas eleitorais, o fechamento do clube de tiro. Você até mencionou um vídeo aí de um senhorzinho mexendo a arma dele, fazendo ameaças, e a gente viu também reuniões de sindicatos com o TSE. Acho que várias vezes a gente ouviu essas notícias hoje, né, das medidas que o TSE, não são governadores, nem são o governo federal. O TSE chamou para si essa incumbência. Eu só achei que era justo eu perguntar que medidas que o TSE ou as autoridades da Justiça Eleitoral pensam em tomar nessas áreas dominadas pelo narcotráfico. Porque o TSE não faz nada sozinho, né? Primeiro, quem é responsável pela segurança pública são os governos estaduais. E segundo, que se o TSE tiver que tomar medidas, como já tomou em relação à segurança, também tem que tomar em parceria com as polícias, né? Militar, civil, Polícia Federal. Não tem um braço armado do TSE. O TSE precisa conversar com os governos estaduais. E aí eu estou dizendo que o estado das coisas continua assim no Rio de Janeiro há muitas décadas, né? Não há nenhum sinal de mudança. Os morros continuam dominados por traficantes e também, mais recentemente, mas também já há muitos anos, por milicianos. Aliás, muitos deles condecorados pela família Bolsonaro, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Então, também concordo com você, é bastante preocupante. E quanto ao senhorzinho que o senhor diz, não era um senhorzinho, não. Parecia um idoso ali, muito valentão, andando armado com uma escopeta nas ruas de São Paulo, a maior cidade do país, e ameaçando um golpe de Estado. Aliás, defendendo que o presidente Bolsonaro desse um golpe de Estado quando pusesse a faixa presidencial. Eu acho que é bem preocupante mesmo o estado das coisas. Olha, eu acho mais preocupante o estado das coisas nas comunidades. Se você entrar no meu Twitter, você vai ver vídeos, inclusive um vídeo recente de uma semana atrás, de um jogo de futebol numa comunidade em que boa parte da torcida estava armada com fuzis, com armas de guerra. Não eram senhorzinhos, não, eram jovens. E eu, curiosamente, não vi nenhuma medida da Justiça Eleitoral em relação a isso. Eu concordo com você, eu acho que o TSE, a Justiça Eleitoral, deveria fazer essas medidas, tomar essas medidas em conjunto com os governos estaduais. Mas não foi isso que a gente viu, por exemplo, no caso dos clubes de tiro ou na determinação de proibição de porte de armas ao redor das zonas eleitorais, ou mesmo no caso do telefone celular. Eu não vi nenhuma colaboração com nenhum governo, nem estadual, nem federal. Eu vi decisões autônomas tomadas pela Justiça Eleitoral em consultas com advogados partidários e agora com sindicalistas.